Olá, bom dia pessoal. Estou aqui meditando neste momento, estudando a palavra de Deus, que hoje é sábado, né? Muitos tiram o sábado para se dedicar ao Senhor, para se dedicar à palavra, né? Aos estudos. E eu estudo toda semana, mas ao sábado, aos domingos, eu me dedico mais, né? Então eu estou aqui nesta manhã, depois de um feriado aí de Natal, né? E a vida continua. Natal foi só um dia, né? E muitas vezes nós gastamos a nossa energia, não é mesmo? Mas estamos de volta à realidade, né? Um dia de festa e no outro dia nós temos que voltar à realidade, né? Temos o trabalho, temos o nosso dia a dia e já passou, o Natal já passou. Agora estamos aí chegando o final do ano, ano novo, né? Ano novo chegando, ano 2025 chegando e novas realizações, novos sonhos. O que você quer fazer no ano de 2025? Quais são os seus planos para o ano 2025? Você se planejou, né? O que você quer mudar? O que você quer conquistar neste ano de 2025? Hein? Ou você quer continuar na mesmice? Nada muda, nada mudou? Não, nós temos que planejar, né? Nós temos que estar cada vez mais tendo aquela visão de águia. Não tem a visão de águia, né? Pensar alto, voar alto, alcançar novos patamares, atravessar a Macedônia. Falando em atravessar a Macedônia, estou justamente aqui, gente, iniciando aqui um estudo das epístolas do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu amo a palavra de Deus, gente. Eu amo estudar a palavra, é edificação para as nossas vidas, né? Aprendemos muito, somos transformados pela palavra, né? E não há outro caminho, né? Os próprios discípulos de Jesus reconheceram, né? E falaram: Senhor, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, eu estou aqui estudando o livro de Filipenses, né? A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu gosto de estudar anotando, gente, anotando. Então, aqui, iniciando a carta, fala primeiramente do autor da carta, né? O autor, eu gosto de escrever porque quando nós escrevemos, você grava melhor o que você está lendo. Aqui diz assim, uma década antes de escrever a epístola, o apóstolo Paulo, em uma visão noturna, recebeu um chamado para pregar na Macedônia. E Paulo nunca havia estado na Europa, mas obediente à visão, navegou para Neápolis, a cidade portuária da Macedônia. E então caminhou por aproximadamente 15 quilômetros até a cidade de Filipos, a primeira cidade dessa parte de Macedônia. Então Timóteo, seu jovem discípulo e companheiro nessa viagem, ele pode ter servido como amanuense, né? Ou secretário para essa carta. Então, Filipenses é classificada como uma das cartas da prisão de Paulo. Então, Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão em Roma. E nós só vamos entender essa carta de Filipenses lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aqui diz que Paulo, ele recebeu uma chamada, ele recebeu um convite através de uma visão. Ele teve uma visão de que um homem falava para ele: passe a Macedônia. Aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz assim: e chegou a Derbe,
Essa aqui foi na segunda viagem missionária de Paulo, né? Então ele esteve na cidade de Filipos em sua segunda viagem missionária. Foi que ele visitou a cidade de Filipenses em sua segunda viagem missionária. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala, né? Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Então Timóteo era de filho judeu e grego, né? Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observado os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas e na fé, né? As igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então aqui, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que iniciou, né, a igreja de Filipos. Então Paulo ele estava, né, em Roma, aprisionado, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez essa visita em Filipos na sua segunda viagem missionária, a qual Silas e Timóteo o acompanharam, né? E após várias visitas subsequentes a Filipos, e após receber auxílio financeiro ocasional, Paulo, agora preso em Roma, escreve essa epístola aos Filipenses. Então, na década aí de 60 a 63 depois de Cristo. Então, o nome original de Filipos era Crenides, que quer dizer pequenas fontes, uma bonita cidade construída sobre o monte com abundância de fontes de suprimentos de água. A margem do rio de Filipos é mencionada como lugar de encontro para a oração de Lídia e outras mulheres. Então ali, nessa pequena fonte, as mulheres se reuniam para orar. E uma delas era Lídia, né, a qual mais tarde se converteu com a pregação de Paulo. Lídia, então ela, por já fazer as suas orações, ela já tinha um coração aberto, né? E quando Paulo foi pregar, que abriu-lhe o entendimento, ela ali se converteu. Então, a Filipe da Macedônia, em 356 a.C., quando começou a reinar sobre as províncias da Macedônia, deu o seu nome a essas fontes de água, que se chama Filipos. Então, ele batizou essas fontes de água com o nome dele, né? Filipos, por isso que quer dizer fontes de água. Em 42 a.C., Filipos, então, torna-se famosa por ser palco, né, de uma batalha. Júlio César havia sido assassinado e 4 dos seus generais disputavam o seu lugar. Cássio e Brutus lutaram contra Otávio e Marcos. Antônio em Filipos, Otávio e Marcos foram vitoriosos, lutando então depois entre si. Já que eles ganharam a luta, depois tiveram que lutar entre si para ver quem ficaria, né, no poder, na posição. Então Otávio ele ganhou, pronunciou-se imperador e mudou o seu nome para Augusto, chegando até mesmo dar o seu nome a um mês do ano, que é o mês de agosto. Então, com isso, Roma deixa de ser uma república
e se torna uma ditadura empírica. Então, cerca de 30 anos mais tarde, sai um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E sob a direção de Deus, esse César determinou a cidade natal de Jesus. Então, quando esse alistamento aqui aconteceu em Lucas, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler aqui Lucas. Mateus. Marcos. Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Então foi na época em que, no nascimento de Jesus, esse alistamento aqui que César Augusto, decretou, tudo é plano de Deus, né, gente? Tudo é plano de Deus. Deus usa os teus, ele usa quem ele quer. Então César Augusto ganhou a luta, ganhou a batalha, então ele agora decretou, que todo, é o nosso censo de hoje, né? Nós temos o censo para ver quanta população, se está crescendo, se está diminuindo, para ver também sobre os impostos, se está pagando, se não está. Então, acontecia isso, né? Então, ele decretou que houvesse, então, um alistamento. Então, sob a direção de Deus, César Augusto, ele determinou a cidade natal de Jesus. Então, entretanto, Augusto se retirava com frequência para a sua estância em Filipos, o local do seu grande triunfo, designando-a como colônia romana. Então, para os filipenses, essa designação resultou numa tremenda diferença social e psicológica, visto que as províncias vizinhas da Macedônia, ela fisicamente no nível mais baixo, agora não tinha mais nenhuma autoridade sobre eles. E assim como todos os outros cidadãos romanos, então eles ficaram isentos de taxas e impostos e podiam comprar e vender o que quiser. Requerer uma ação judicial, assumir privilégios próprios, do fato deles serem parte, deste império. Então, essa situação provavelmente explica a sua tendência à arrogância e à necessidade de Paulo, insistir a humildade nessa carta dirigida a eles. Então, aqui o censo foi justamente na época do nascimento de Jesus. E fala aqui em Lucas, e todos iam alistar-se, cada um sua própria cidade, e subiu então da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era de casa de família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram o dia em que havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-no numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, olha só como que Deus estava trabalhando, E foi a primeira vez que Paulo esteve na Europa, em sua segunda viagem missionária. Ele recebeu essa visão, esse chamado, e ele foi para a Europa. Eu comecei a ler essa carta de Filipenses justamente na Europa. Eu estive agora nas minhas férias na Suíça e me deu vontade de ler a Bíblia, e eu abri aqui no livro de Filipenses. E quando eu vi o apóstolo Paulo aqui pregando na Europa pela primeira vez, indo à Europa, levantando igrejas, pregando ali a palavra de Deus, e me chamou muita atenção esse livro de Filipenses, E eu tenho, até então, eu cheguei de viagem 25 de novembro
19 de novembro que eu vim embora, e estou ainda tentando cada dia mais me aprofundar, entender esta palavra, né? Porque nós às vezes levamos tempo para poder absorver todo o conteúdo, porque é uma riqueza profunda, é uma riqueza que o Senhor a cada dia está revelando coisas novas. Então a carta de Filipos é muito rica, ela é dividida em 3 esboços, a carta de Filipenses, né? Ela fala aqui da alegria, ela fala da unidade e da humildade. Então já vai falando aqui na carta de Paulo como ele tinha que se mostrar humilde. Por quê? Cidade romana. Nós sabemos que os romanos, né, eram soldados brutos, soldados sanguinários, né? Eles não tinham piedade. Então ele tinha que ser bem humilde em suas cartas. Ele estava no meio de gente bruta, de gente, né? E ele também era romano, ele conhecia aquele povo, né? Ele também tinha cidadania romana, né? E mesmo assim, ele foi preso, ficou preso, né? E quase julgado, mas ele guardou na manga um trunfo, né? Ele guardou na manga, ele guardou ali um segredo, né? Que iria fazer com que a história mudasse, né? Porque Deus, ele dá estratégia, ele nos mostra segredo, ele nos mostra meios, né? Para que você venha mudar a história, né? E Deus quer usar cada um de nós, cada um que foi chamado, para poder mudar a história. Ele inicia a sua carta aos Filipenses, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nem celular para se comunicar. Então os comunicados era em carta, né? Deus revelava a sua palavra para os profetas, os escribas, né, escreviam, e por isso que às vezes havia muita convergência, porque você fala uma coisa, a pessoa escreve outra, então muda totalmente o contexto, né, da história, quando você está digitando ou você está ditando, a pessoa nunca escreve do jeito que você fala, ela escreve do jeito que ela entende. Então muitas coisas ficaram adulteradas, não ficaram verídicas, né? Mas Paulo já inicia a sua carta com uma saudação, saudando ali, né, os diáconos, os bispos da igreja, né? Ele fala aqui: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele já iniciava a carta com saudação, né? Ele já iniciava a carta falando quem ele era. Eu sou Paulo, né? Estou aqui com meu amigo também, o irmão em Cristo, Timóteo, e nós somos servos de Jesus Cristo. Ele não falava que ele era apóstolo, ele não falava que ele era missionário, ele não falava que ele era pastor, ele não falava que ele era bispo, não. Ele se chamava servo, ele se colocava na posição de servo, ele já iniciava a carta dele com humildade. Hoje a gente bate no peito: eu sou missionária, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Nós não somos nada. Nós somos servos de Jesus Cristo, porque aquele que não serve para servir, não serve para ser servido. Então Paulo já iniciava a carta dele. Hoje a gente inicia a carta, né, para depois assinar o nosso nome. Paulo não. Paulo, ele já se apresentava: eu sou Paulo. Eu sou Paulo, ele é Timóteo, e nós dois somos servos de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja. Tem gente que pega a carteirinha assim, sou missionária, sou pastor, sou isso, sou aquilo, né? Nós não somos nada. Nós temos que cada dia descer mais, se humilhar mais,
Paulo, ele nos ensina o caminho da humilhação, o caminho da humildade. Essa carta de Filipenses aqui, ela nos dá esse esboço, né, sobre a alegria, sobre a unidade, porque sempre há uma divisão, né? Sempre há grupinhos dentro da casa do Senhor. Então Paulo, ele sempre ia ali para combater essas coisas, né? Como ele combateu lá a igreja de Coríntios, né? Muitos falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa. Não, gente, nós somos de Jesus Cristo. E aonde Jesus está, tem que haver união, ou com bom e com suave é, os irmãos vivem em união. Então Paulo, ele combatia a união, a humildade, né, dentro da igreja, porque ninguém é maior do que ninguém. Paulo, ele se colocava no patamar de cada um, né, para mostrar que ele era servo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele sempre dava graças a Deus, né, lembrando de cada um dos irmãos em oração. Ele agradecia a Deus, né? Senhor, obrigado pelos irmãos lá de Filipos. Senhor, obrigado pelos irmãos de Éfeso. Senhor, obrigado pelos irmãos de Tiatira, pelos irmãos da Filadélfia. Paulo, ele sempre dava graças a Deus toda vez que se lembrava dos irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor, fazendo com que sempre com alegria, ele não fazia com tristeza, né? Ele não fazia as orações com tristeza, colocando os erros, colocando os defeitos, né, diante do Senhor, não. Ele dava graças a Deus, se lembrava dos irmãos com alegria, né? A igreja de Filipos foi uma igreja que mais ajudou Paulo. Foi uma igreja que mais ajudou Paulo nas ofertas, né? Aonde Paulo ia, os irmãos de Filipos estavam sempre ajudando Paulo, né? Ajudando com provimento, ajudando com oferta. Eles não se esqueciam de Paulo, né? Paulo podia não estar presente no corpo, mas ele estava sempre em espírito. E ele diz aqui, né? Fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele suplicava a Deus pelo povo, ele suplicava a Deus pelas ofertas, né? E pela cooperação do evangelho. Ele pedia mais ao povo que cooperasse com o evangelho de Cristo. Tendo por certo isso, que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Então Paulo, ele dava direção, continua pregando a palavra, continua, né, nos estatutos, nas ordenanças, porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, né? Louvado seja, não somos nós que vamos fazer, né? O Senhor. Nós só temos que ser cooperadores, nós só temos que pregar a palavra. Quem vai salvar, quem vai curar, quem vai libertar é Jesus, é Deus, não vai ser nós, né? Eu curo, eu faço, não, né? Tira o nosso eu, e nós devemos descer mais para que o Senhor cresça, né? Diminuir para que o Senhor cresça, né? E ele fala aqui, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participante na minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho. Até as prisões de Paulo, né, colaborava para que o povo se tornasse firme, o povo se tornasse forte, né, que eles orassem mais, porque uma igreja do Senhor, ela é fundada, né, ela é fundada com muita perseguição, com muito choro, com muito rogo, com muita súplica, né? Ninguém funda um ministério sem ter isso, sem ter perseguição, né? Sem ter açoite, sem ter prisão, sem ter perseguição. Não, a obra de Deus é árdua, a obra de Deus é passar pela porta estreita, a obra de Deus é com choro, é com lágrimas. Tem os momentos de alegria, tem os momentos de júbilo, mas o Senhor falou o quê?
Nesse mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. O Senhor não falou que seria fácil. Ele falou que nós teríamos aflição, né? Por isso que a igreja do Senhor sofre, por isso que a igreja do Senhor é perseguida, né? Porque já está escrito que nós passaríamos por aflições, né? Mas Paulo combate o que? A unidade, sejam unidos, continue unido, passa o que passar, aconteça o que acontecer, continue unidos na oração, no partir do pão, na comunhão dos santos, né? Foi isso que Paulo sempre frisava nas suas cartas, que o povo, né, fosse unido, tivesse unidade, humildade, e que aí então eles iam receber a alegria de estar sendo servo, porque é melhor dar do que receber, né? E aí ele fala aqui, porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, e entranháveis a afeição de Jesus Cristo, e por isso que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então que a nossa caridade, né, que tudo aquilo que nós fazemos, que seja para a glória do nome do Senhor, não é para a nossa glória, não é para a nossa honra. Tudo que nós vamos fazer no nome de Jesus, que não venha causar escândalo, né? Que venha trazer gozo, que venha trazer paz, que você possa botar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Porque você está fazendo uma boa obra, né? Está fazendo aquilo que está agradando a Deus e não para agradar o homem. Nós não estamos aqui para agradar o homem, nós não estamos aqui para ser reconhecido por ninguém, né? Nós estamos aqui para ser servo, para servir ao Senhor. E o inimigo às vezes ele coloca no coração, ele coloca na nossa mente esse desejo de crescer, esse desejo de subir patamar, esse desejo de ser mais do que o outro, de ser melhor do que o outro. Isso tudo é obra do inimigo. Porque o Senhor, Paulo já escreve, né, falando que ele era servo de Jesus Cristo. Quem é servo está para servir, né? Ele não está para ser servido, ele está para servir. E quanto mais nós servimos, mais nós somos servidos por Deus, porque é Ele que dá o salário para o trabalhador, né? Então a prisão de Paulo, então, contribuiu para todo esse proveito, né? E ele fala assim, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, né? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Nós vemos lá no Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 16, que essa prisão de Paulo contribuiu muito, porque foi na sua prisão, foi ele estando preso, que Deus salvou o carcereiro, né? Houve ali o que? Um terremoto. Há terremoto que está aí destruindo casa, matando pessoas, mas o terremoto de Deus vem para a salvação. O terremoto de Deus não é para matar ninguém. O terremoto de Deus ali em Atos dos Apóstolos foi para salvar, salvou uma família inteira. Não destruiu, como muitos terremotos nós vemos aí, né? Mas o terremoto de Deus salvou uma família inteira. Então, esta prisão de Paulo contribuiu para a salvação, contribuiu para a alegria, né?
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não é porque às vezes a gente está passando um momento difícil, não é porque nós estamos aprisionados ou estagnados, ou passando por um momento de dificuldade, que Deus não está agindo. Pelo contrário, né? É no momento em que nós achamos que nada vai acontecer, é no momento que nós achamos que as coisas estão difíceis, é onde Deus está trabalhando, é onde Deus está salvando, é onde Deus está curando, né? Aleluia. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória para homem. Ele não dá a sua glória para homem. E Paulo ali na prisão, né, louvado seja o nome do Senhor, quando houve ali, por que houve aquele terremoto? Porque a igreja estava unida em oração. A igreja estava ali ligada, né, sabendo que Paulo estava aprisionado, né, o povo, Lídia era uma mulher de oração, ela liderava um círculo de oração. Então vamos orar. E Deus ali enviou o terremoto, né? E as prisões, a porta das prisões foram abertas, mas eles não fugiram. Eles não fugiram, porque quem entende o agir de Deus não foge do mistério. Quem entende o agir de Deus não foge, ele permanece firme e inabalável. Porque eles não se aterrorizaram, porque eles sabiam que era a mão de Deus movendo ali, né? Tanto que nenhum se perdeu, estavam todos ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor operou ali maravilha. Então, tudo contribui para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Então, se a sua vida está passando por um momento difícil, de dificuldade, está contribuindo para o reino de Deus, porque Deus está operando, né? Ele opera tanto querer quanto efetuar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É verdade, é que também alguns pregam a Cristo. Não, já pulei aqui, gente. Então, a prisão de... É isso mesmo. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar. Então, eles pegaram confiança, né? O que aconteceu com Paulo ali. Eles pegaram confiança sem temor, porque eles viram ali o que aconteceu com Paulo. Muitas vezes, né, nós estamos sendo observados e o que está acontecendo na sua vida vai contribuir na vida do outro. Então a prisão de Paulo contribuiu para fortalecer os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, como que Paulo preso consegue ganhar toda uma família? A gente está aí livre, tendo toda a liberdade de pregar o evangelho, e nós não ganhamos uma alma. Mas Paulo preso ganhou toda uma família. Meu Deus, Jesus, que a minha vida, Senhor, no meu cotidiano, venha servir para amadurecimento de outros, para crescimento de outros, para fortalecimento de outros, meu Deus. Ora o Senhor. Falo, Senhor, que a minha vida, tudo que eu estou passando neste momento, né, toda a dificuldade que eu estou passando neste momento, possa servir para que outros tenham mais confiança em Ti, para que outros sejam edificados na presença do Senhor, sejam salvos, meu Deus. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, e mais outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, que Paulo sabia que muitos estavam pregando a Cristo com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então não importa como o evangelho está sendo pregado, né? Aleluia. Quem dá o crescimento é Deus, quem vai fazer a separação do joio e do trigo é Deus. O importante é que a palavra seja pregada, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será também agora, como sempre,
engrandecido no meu corpo, seja pela vida e seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Isso é Paulo falando, né? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova vida, né? Pela nova ida a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem melhor do que Paulo para saber sobre a carne, viver na carne, estar na carne, né? Quem melhor do que Paulo para falar isso, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Viver na carne. Ele fala, se eu viver na carne e me der fruto, né? Então, não sei então o que eu devo escolher. Porque ele sabe o que é viver na carne. Ele sabe, porque ele foi transformado, né? Paulo foi transformado. Então agora ele não vive mais na carne, mas ele vive para Jesus. Ele vive para fazer a vontade de Jesus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Então Paulo, ele exorta para que eles venham continuar a perseverar, né? O amor fraternal, a humildade, a santidade. Então Paulo, ele fica exortando ali o tempo todo, porque Paulo, ele teve uma conversão, né? Paulo, meu Deus do céu, se Paulo não é um exemplo para nós de servo, de cristão, quem será? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então Paulo, ele exorta, perseverar, persevera, né? Nós vemos no livro de João 15, se eu não me engano, são 13 vezes ou 15, né? Deixa eu ver aqui, João 15, que fala em perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos só confirmar aqui, João 15, se eu não me engano, não sei se é 13, 11 vezes, que fala aqui, né? Para permanecer no amor de Deus, permanecer nos estatutos, permanecer nas ordenanças do Senhor. Então, o ato em João 15, no versículo 10, e se nós formos ler todo o livro de João 15, capítulo de João 15, nós vamos ver 11 vezes falando permanecei, né? Perseverai, permanecei no amor do Senhor, nos estatutos, nas ordenanças. Então, Paulo também exorta o povo a perseverar ao amor fraternal, à humildade, à santidade, né? Louvado, porque ele fala que somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem. Aqueles que estão resistindo ao Evangelho, a gente não deve se espantar, né? Porque muitos vão resistir, muitos vão ter resistência mesmo. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação. E isto é de Deus, né? Porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente o crer nele, como também padecer por ele. Tem muita gente que quer aceitar Jesus e não quer padecer, não quer passar pelas aflições, não quer passar pelos momentos difíceis, porque acha que Deus é amor. Deus é prosperidade. Ele multiplicou os pães e os peixes, né? Muitos só vê Deus na bonança, muitos só vê Deus no crescimento, né? Para crescer, não. Não é assim, né? A palavra de Deus diz aqui que nós vamos padecer. Quando Paulo foi convertido, né? O Senhor mesmo falou que ele iria ver o que ele deveria padecer pelo nome de Jesus. Ele iria padecer
Aleluia. Ele fez o povo padecer quando ele era, né? Paulo lá perseguiu os crentes, ele não fez o povo padecer, não fez o povo sofrer. Então agora ele que ia sofrer por amor do evangelho de Jesus. Oh, glória. Aleluia. E tendo o mesmo combate que já em mim entendi visto, e agora ouvir está em mim. Então, Paulo está sempre ali entrando em Atos 16, né? Que na prisão ali, louvando e adorando o Senhor, aprendeu, né? A adorar o Senhor nas aflições, a adorar o Senhor em meio às prisões, e isso serviu de exemplo para muitos. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhados afetos e compaixões, completei o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimos uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Paulo, ele exortando então os irmãos para não fazer nada por contenda e nem por vanglória, né? Porque a glória é para Deus, não é para o homem. E nada com contenda, nada com divisão, mas com amor, com humildade, e que cada um considere menos do que o outro, né? Cada um considere os outros superior a si mesmo. Nós temos que considerar o outro superior a mim, né? Porque sou apóstolo, sou missionária, Não, eu não sou nada, eu sou servo. Eu sou servo. Paulo, ele se colocava num patamar de servo para falar com servo, ele se colocava num patamar de pastor para falar com pastor, ele se colocava ali na posição do outro, ele nunca se considerava maior do que o outro. E quantos aí, né? A igreja é minha, não quero você na minha igreja, a igreja é minha, a igreja não é mais de Jesus. Está muito difícil encontrar a igreja de Jesus, porque todo mundo quer ser dono, todo mundo quer mandar, não é mesmo? Aleluia. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, meu Deus. É na humilhação que nós vamos ser exaltados. É na humildade, né? Aleluia. Nem mesmo Cristo quis ser superior a ninguém. Ele se despojou da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, ele se aniquilou a si mesmo, ele se anulou. Quantos que não querem se anular? Quantos que não querem descer o patamar? Quantos que estão usando a tua posição para abusos, né? Abusos de autoridade. Eu sou, eu faço, eu mando, mas Jesus não. Jesus se aniquilou, Jesus ele se anulou. Jesus ele desceu da sua glória. Deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É forte essa palavra. É forte essa palavra, meu Deus. Quantos que estão aí correndo atrás de posição? Quantos que estão correndo atrás de riqueza? Certa feita, um menino rico, um jovem rico, perguntou ao Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer para reinar, para conseguir o reino de Deus, para entrar no reino de Deus?
E ele falou: segue os meus mandamentos, observe os meus mandamentos. Senhor, isso eu já faço. Então largue tudo que tens e siga-me. Tem gente que quer aceitar Jesus por aquilo que ele pode oferecer, não por aquilo que ele é. Tem gente que quer servir a Jesus para ser rico, para ser famoso, para subir o pódio. Não. Paulo, ele exortava o povo a lembrar: ó, vocês são servos. Nem mesmo Deus, nem mesmo Jesus, ele quis ser superior a ninguém. Pelo contrário, para que viesse a ter a salvação, ele teve que se despojar, de se aniquilar. Ele teve de se anular como Deus, passar a ser homem, porque, né, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele habitou no meio de nós. Ele habitou no meio de nós, para que pudesse passar pela mesma coisa, sentir o que nós sentimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se humilhou até a morte, morte de cruz por mim e por você. E nós vemos hoje quantas pessoas tendo abuso de poder, abuso de autoridade, porque sou apóstolo, sou isso, sou aquilo. Nós não somos nada. Paulo estava lembrando ali aos filipenses que eles continuassem a mesma fé, que eles continuassem na posição de servo. Essa palavra é forte, irmãos. Essa palavra é forte. E quando o Senhor se humilhou, quando o Senhor passou pela morte, mostrando ali que tudo posso naquele que me fortalece, é que ele foi exaltado. Quando nós pensar que tudo acabou, quando nós pensar que não tem mais jeito, o Senhor, ele já venceu por nós. O Senhor, ele já venceu por nós. Ele se exaltou, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome sobre todo o nome. Ele só conseguiu o nome sobre todo o nome depois que ele se humilhou, depois que ele se aniquilou, depois que ele passou pela morte. Nós temos que morrer para Cristo a cada dia, irmãos. Vou até grifar isso aqui, é muito forte. O Senhor fala que nós só vamos crescer depois que nós morrermos para Cristo. Morrermos a cada dia para Cristo. Quer ser exaltado? Morre para Cristo. Quer ser exaltado? Morre para Cristo. Porque Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E aí Ele foi exaltado soberanamente e ganhou o nome que é sobre todos os nomes. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que riqueza de palavra, meu Deus. Que riqueza de palavra. Meu Deus, só o Senhor para dar entendimento. Glória a Deus, aleluia. E nós sabemos que hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, todas as coisas são feitas. Pelo poder que há no nome de Jesus, as portas se abrem. Pelo poder que há no nome de Jesus, as vidas se convertem. É pelo poder do nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Mas para isso ele teve que morrer. Ele sofreu, ele padeceu. A igreja do Senhor, ela é construída nesse patamar, né, com oração, com súplica, né, com choro, com rogos e humilhação, unidade. Então, o que uma igreja precisa, né? Oração, unidade, humilhação, união, né? Mas o que uma igreja precisa?
oração, unidade, humilhação, união. Mas que esses 4 já tá bom, né? Esses 4 já tá bom. Se a igreja do Senhor tiver oração, unidade, humilhação e união, aí sim a alegria ela vem, o gozo ela vem, por nós estarmos seguindo a vontade de Deus, por nós estarmos seguindo, né, a palavra de Deus. Se nós formos falar aqui todo o livro de Filipenses, que são 4 capítulos, nós vamos nos enriquecer. Nós vamos nos enriquecer com conhecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que tudo que aconteceu lá no dia de Pentecoste, tudo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, né, toda aquela preparação, todo aquele, né, porque o Senhor preparou os seus discípulos, depois encheu os seus discípulos e enviou os seus discípulos. Então, a palavra do Senhor, né, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela só precisa de um servo, só precisa de um servo que está a cada dia se anulando, se aniquilando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Tudo é um aprendizado, para tudo o Senhor tem um propósito. E o propósito do Senhor é que todos cheguem à salvação e que nenhum se perca. A vontade do Senhor é essa, que nenhum se perca, mas que todos cheguem à salvação. Mas Ele precisa de pessoas que se humilhem, que sejam unidos, pessoas que oram. Né? Ele precisa de servo. Aleluia. É muito índio para pouco cacique. É muita gente mandando e poucos obedecendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que você me diz? Não, o que você me diz dessa palavra? Porque eu estou aqui me desmanchando. Eu estou aqui me regozijando com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que diz que a palavra do Senhor é viva, né? Porque ela penetra, ela mexe com o nosso íntimo, ela mexe com o nosso intelecto, né? A palavra do Senhor, ela vai criando vida. O que você acha? O que você acha dessa palavra? Hein? Se fosse você que fosse escrever essa palavra, você mudaria alguma coisa? Você acrescentaria alguma coisa? E até nisso nós temos que ter cuidado de acrescentar algo, né? Nós devemos falar aquilo que Deus mandou falar e pronto, sem acréscimo, sem mudança de nada, porque a palavra do Senhor já é perfeita, né? Glória a Deus. Fala aí para mim. Fala aí para mim o que você achou, porque só o capítulo 1 e 2, que passei aqui rapidamente, eu já senti uma profundidade. Então Paulo, ele foi convocado para pregar, né, o evangelho na Europa, e ele pregou na Europa toda. E eu fico assim triste por muita gente falar, ai, tem missionário que só quer ir para país tal, que quer só ir para fora do país, e do lado da casa dele tem um que ele não pregou, que ele não falou, né? Infelizmente Deus tem os seus escolhidos, né? Paulo, ele foi escolhido para pregar na Europa. Ei, tem aqueles que vai ser escolhido para pregar para o seu vizinho, para pregar para sua família. Tem aqueles que vai ser escolhido para ir para as nações. Cada um vai para onde Deus chamar, para onde Deus enviar, gente. Para com isso. Se você não pode ir, ajuda quem pode, né? A missão é feita de oração, de contribuição, né? De renúncia, mas não é todos que querem passar por esse processo e fica criticando quem vai. Eu, quando estava lá na Europa, que eu li essa palavra, até então não tinha visto assim a profundidade, mas depois que eu vi
que Paulo, que, né, hoje você vai na Europa, você vê igreja para tudo quanto é lado, é igreja que fala em alemão, é igreja que prega em inglês, é igreja que prega em português, né, e sabendo que Paulo, né, ele pregou o evangelho na Europa, ele que iniciou algumas igrejas ali, hoje já são outros pastores, né, hoje tem pastoras, né, dirigindo igreja na Europa, mas você vê que o evangelho foi eficaz, o evangelho, né, porque a igreja que é do Senhor, ela permanece. Então eu me aprofundei nessa palavra, estou me aprofundando, ainda tenho muito que aprender. Só o capítulo 1 e o 2 que nós falamos agora já deu, meu Deus, um impacto. Imagine ele todo, né? Então vamos ter mais conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos preocupados muito com as coisas dessa terra. O Senhor fala para buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então nós devemos buscar o reino de Deus, permanecer no Senhor, porque Ele tudo fará, porque o nome do Senhor é o nome sobre todos os nomes, né? A qual nós seremos salvos, não é por outro nome não, é no nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aí por cada um que entrou aí na minha live, né? Que ouviu aí a palavra. Eu sei que muitos não permaneceram, mas eu me alimentei muito. Graças a Deus, senti a presença de Deus, me alimentei, estou alimentada. E você? Gosta da palavra de Deus? Gosta de estudar a palavra de Deus? Não desista, continue firme, continue caminhando, porque não tem outro caminho. O caminho é Jesus. E Jesus te ama. Se Ele está te corrigindo, se está doendo, é porque Ele te ama. Amém? Fica aí na paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo domingo. Tenha um próspero ano novo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Paz.